Meu nome é Luísa, eu sou professora do Departamento de Biologia Celular da Universidade Federal do Paraná. Nessa sequência de 3 vídeos, os assuntos abordados serão transcrição e tradução, que são os temas básicos dos mecanismos de expressão gênica. Essa imagem mostra uma visão geral dos processos de síntese que acontecem nas células. O dogma central inclui replicação do DNA, transcrição, que é a síntese do RNA, e tradução, que é a síntese de proteína. A replicação do DNA e a transcrição vão acontecer dentro do núcleo. Já a tradução, então a síntese de proteínas, vai acontecer no citoplasma, ou mesmo no retículo endoplasmático rugoso. Além disso, a gente tem a síntese de carboidratos ou a glicosilação, que vai acontecer no retículo endoplasmático e no complexo de Golgi. Temos também a síntese de lipídios, que acontece principalmente no retículo endoplasmático liso. Tá? Então, durante essas aulas, a gente vai falar sobre esses processos aqui, transcrição e tradução. Todas as células expressam a sua informação genética dessa maneira, tá? Dessa maneira aqui do dogma central da biologia molecular. Desde bactérias até organismos mais complexos, como plantas ou como mesmo seres humanos. Mas existem variações importantes, principalmente relacionadas ao processamento do RNA sintetizado, tá? Que acontece nos eucariotos e acontece no núcleo. Isso inclui, por exemplo, o splicing, que acontece antes da saída do núcleo. A informação na forma de RNA é escrita essencialmente na mesma linguagem do DNA. Que linguagem é essa? Uma sequência de nucleotídeos. Por isso o nome é transcrição, tá? Porque a gente está falando da mesma linguagem aqui. Mas o RNA é diferente do DNA em 2 aspectos. O primeiro é que ele tem uma ribose em vez de uma desoxirribose. Então, a presença dessa hidroxila aqui na ribose muda completamente a geometria da hélice do RNA. Além disso, o RNA tem uracila em vez da base de timina, tá? Embora a complementariedade seja a mesma, ou seja, timina complementa com adenina e uracila também complementa com adenina. São diferenças pequenas, mas que provocam uma mudança drástica na estrutura geral da molécula. O RNA é uma fita simples, e sendo uma fita simples, pode se enovelar de diversas formas. Então, essa capacidade de se enovelar permite que algumas moléculas de RNA desempenhem funções estruturais e até mesmo catalíticas. A transcrição, como a gente pode ver aqui, produz uma molécula de RNA complementar a uma das fitas de DNA e depende essencialmente de uma enzima chamada RNA polimerase. A transcrição inicia com a abertura e desespiralização de uma pequena porção do DNA. Então vejam aqui na imagem a dupla fita de DNA vem para cá e nessa porção aqui ela está aberta, está desespiralizada aqui. Uma dessas fitas de DNA serve como molde. Então tá aqui essa daqui que eu estou mostrando. E a sequência da cadeia de RNA é determinada pelo pareamento de bases complementares. Então, aqui é a fita de RNA crescente e a sequência desse RNA crescente vai ser determinada pelo pareamento de bases complementares. Então, se no DNA eu tenho um nucleotídeo adenina, vai ser adicionado no RNA um nucleotídeo uracila. Com o pareamento adequado, o ribonucleotídeo incorporado é ligado de forma covalente na cadeia de RNA pela enzima RNA polimerase. Essa enzima está mostrada aqui nesse esquema como essa estrutura bem grande em azul claro aqui. A RNA polimerase adiciona um nucleotídeo por vez. Em eucariotos, ela faz isso, ela adiciona 20 nucleotídeos por segundo.
e ela sempre vai adicionar os nucleotídeos na extremidade 3' Então, o crescimento da cadeia de RNA é sempre no sentido 5' para 3'. É a RNA polimerase também que vai desespiralizando o DNA à medida que o RNA vai tendo que crescer. Além disso, a RNA polimerase tem um mecanismo de correção aliado à sua atividade exonucleásica aqui. Ou seja, se um ribonucleotídeo incorreto for adicionado na cadeia de RNA que está sendo formada, a polimerase pode retroceder e fazer uma reação de excisão. A liberação da fita de RNA do DNA vai acontecendo à medida que ela vai sendo sintetizada. Isso quer dizer que muitas cópias de RNA podem ser produzidas a partir de um mesmo gene ao mesmo tempo. Então vamos com calma, vamos dar uma olhada aqui nessa imagem embaixo, que é de uma microscopia eletrônica, e a gente vê duas regiões aqui, tá? São 2 genes que estão sendo transcritos. Aqui no centro da imagem, essa linha que eu estou contornando é a fita de DNA. Como eu acabei de dizer, vários transcritos de RNA estão sendo produzidos ao mesmo tempo, olha aqui embaixo também, a partir da mesma fita de DNA. Bom, se tem mais de um RNA sendo transcrito, significa que mais de uma RNA polimerase está lendo a fita de DNA. Então, acompanhe aqui, onde estão essas moléculas de RNA polimerase aqui na figura. Então, acompanhe aqui, eu estou seguindo aqui a fita de DNA a partir do contorno que eu fiz, e aqui a fita de DNA continua. Essa parte que eu estou contornando é a fita de DNA que está servindo como molde para a produção desses transcritos. Reparem que nessa região do gene, na fita de DNA, eu tenho várias bolinhas ao longo dessa linha. Cada bolinha dessa aqui é uma RNA polimerase transcrevendo moléculas de RNA a partir de uma fita de DNA. É importante lembrar que as células produzem diferentes categorias de moléculas de RNA. A gente sempre acaba falando mais dos RNAs mensageiros, porque eles codificam para proteínas. Mas eles perfazem somente de 3 a 5% da massa total de RNA de uma célula. Então, muitas vezes, o produto final de um gene não é proteína, e sim RNA. E a gente sabe que, pela própria estrutura do RNA, que é uma sequência nucleotídica de fita simples, ele acaba formando estruturas secundárias, tipo grampos. E por isso mesmo, esses RNAs não codificantes desempenham funções estruturais, podem desempenhar função de catálise e até mesmo de regulação da expressão. Estão envolvidos em diversos processos celulares. Então, por exemplo, os pequenos RNAs nucleares, aqui os snRNAs, promovem o splicing. O RNA ribossomo forma a porção central dos ribossomos. E os RNAs transportadores selecionam os aminoácidos e colocam esses aminoácidos no local adequado dos ribossomos para formar as proteínas, entre outras funções desses outros tipos de RNA. Cerca de 10.000 genes em humanos têm como produto final RNA. Vamos discutir agora, com esse esquema, o processo de transcrição de um gene pela RNA polimerase. Então, como o processo em bactérias é mais simples, ele será discutido primeiro. Percebam primeiro que a gente tem em azul a RNA polimerase e em lilás o fator sigma, que é uma subunidade adicional. Quando as duas unidades estão juntas, ou seja, RNA polimerase e fator sigma, eu chamo isso de holoenzima, tá? Então, é um complexo chamado de holoenzima. Na etapa 1, aqui, a holoenzima se forma
tá? Então, aqui juntou fator sigma com RNA polimerase e vai localizar na dupla fita de DNA uma sequência promotora, tá? A gente já vai falar dessa sequência promotora. Aí, a RNA polimerase abre, ou seja, desespiraliza o DNA na posição em que a transcrição deve começar, como mostrado aqui, né, na etapa 2. A partir disso, a RNA polimerase, essa holoenzima aqui, começa a transcrever, que é essa fita azul escura aqui na cavidade da RNA polimerase aqui da etapa 3. Essa síntese inicial é relativamente ineficiente. Por quê? Porque é comum que transcritos curtos e sem função, como esses aqui, acabem sendo liberados. Por isso, essa síntese inicial é chamada de iniciação abortiva. Nesse início, a RNA polimerase continua ligada com o promotor que está aqui na sequência de DNA. Mas mesmo assim, vai puxando o DNA. Então, ela está ligada numa parte do DNA e vai puxando para si a outra parte. Isso cria um estresse conformacional. À medida que a RNA polimerase vai liberando esses RNAs curtos, esse estresse conformacional vai sendo aliviado. Mas mesmo assim, ele não é resolvido por completo. E é esse estresse conformacional que acaba liberando a RNA polimerase do promotor. Então, aqui na etapa 4, vai liberar a polimerase do promotor. Quando ela se libera do promotor, ela solta do fator sigma aqui, tá? Então, ela acaba ficando sozinha ali ligada com o DNA. É quando o fator sigma sai que a polimerase começa a se mover ao longo do DNA de forma gradativa e vai sintetizando o RNA, passando a fazer o alongamento dessa fita, como aqui mostrado na etapa 5. Durante o modo de alongamento, a transcrição é altamente eficiente, vai bem tranquila, e a polimerase só vai se dissociar do DNA molde e liberar o RNA recém-transcrito quando encontrar um sinal de terminação no DNA. Então, uma sequência de terminação. Então, aqui mostrado nas etapas 6 e 7. Muitos sinais de terminação funcionam por meio da formação de uma estrutura em grampo, como essa que a gente está vendo aqui no RNA, que vai desestabilizar a ligação entre a polimerase e o RNA. Em seguida, a polimerase livre se reassocia a um outro fator sigma, que está livre, para formar novamente essa holoenzima e reiniciar a busca. Então, aqui vai deslizando sobre a mesma ou outra fita de DNA, para buscar um promotor e reiniciar o processo de transcrição. Okay? Como que são essas sequências de promotores? Tá? Então, elas estão no DNA, tá? E é essa sequência promotora que a holoenzima está buscando para iniciar a transcrição. Todos os promotores têm sequências relacionadas, e essas sequências são reconhecidas diretamente pelo fator sigma. Então, existe uma sequência consenso, só que essa sequência consenso pode variar um pouco, tá? Então, aqui nesse gráfico, nessa representação, está dizendo as bases mais encontradas nas sequências consenso de promotor. Então, normalmente tem uma timina aqui, mas às vezes, no lugar dessa timina, um outro promotor pode ter uma adenina ou uma citosina. Aqui da mesma maneira, normalmente tem uma timina nessa sequência, mas pode acontecer de ter uma citosina e assim por diante. Então aqui em E. coli, essas são as sequências promotoras. Esse menos 35 e menos 10 significa que está mais ou menos 10 nucleotídeos antes de onde a proteína vai começar a ser transcrita, então, lá na frente.
Mas como que a polimerase sabe qual é a fita molde do DNA que deve transcrever? Por quê? Porque os genes são distribuídos aleatoriamente entre as fitas. Eu tenho genes que são codificados por essa fita aqui em cima, eu tenho outros genes que são codificados por essa outra fita. Então, as duas fitas de DNA podem servir como molde para produzir um RNA. Então, por exemplo, aqui nessa imagem de cima, aqui no centro eu tenho a dupla fita de DNA. Aqui eu tenho uma RNA polimerase que vai da esquerda para a direita, e essa aqui usa como molde essa fita de DNA aqui de baixo para produzir o RNA complementar. Essa polimerase aqui, ela caminha da direita para a esquerda e usa como molde a fita de DNA aqui em cima para produzir o RNA complementar. Se houvesse uma confusão e essa RNA polimerase usasse a outra fita, então essa RNA polimerase viesse da outra direção, ela iria produzir um RNA completamente diferente. Então, em vez de fazer uma sequência de guaninas, ela ia produzir uma sequência de citosinas, tá? Então, como que a RNA polimerase sabe onde que está o gene, em qual fita do DNA que está o gene? Isso depende da localização do gene, mas principalmente da orientação do promotor. O que significa isso? Significa que o promotor tem uma sequência assimétrica, ou seja, a RNA polimerase consegue identificar na sequência desse promotor qual que é o início da sequência e qual que é o final dessa sequência. Então, ela nunca vai começar do final da sequência do promotor. Por quê? Porque a sequência desse promotor é assimétrica. Então, por exemplo, eu tenho aqui as duplas fitas de DNA e a sequência do promotor é essa verdinha aqui. E vejam que a orientação dessa sequência do promotor é para cá. Então, a RNA polimerase sabe que ela tem que caminhar da direita para a esquerda e que, portanto, a fita molde dela vai ser essa fita de DNA aqui em cima. Já esse promotor está orientado da esquerda para a direita. Então, a RNA polimerase sabe que vai ter que caminhar para cá e, portanto, que a fita molde dele é essa aqui de baixo. E assim com os outros genes. Então, a polimerase ela só vai se ligar em uma direção. Essa imagem nós já vimos e eu já expliquei sobre essa imagem aqui de microscopia eletrônica, né? Eu já expliquei sobre ela lá no início. Agora eu quero fazer uma pergunta em cima dela. Essas RNAs polimerases que estão caminhando aqui nessa fita de DNA, elas estão se movendo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Elas estão se movendo da esquerda para a direita. Como que eu sei? Ora, vejam que esses transcritos aqui do lado direito já estão maiores do que os transcritos do lado esquerdo. Então, isso quer dizer que essa RNA polimerase que está aqui, ela veio caminhando lá da esquerda para a direita, para já poder ter produzido todo esse transcrito que está mais longo aqui. Além disso, aqui nesse esqueminha de cima, então, se essa fita de DNA aqui dupla correspondência a essa fita de DNA aqui embaixo, a fita molde dessas RNAs polimerases seria essa aqui de baixo, tá? Porque ela está transcrevendo da esquerda para a direita. Outra pergunta em cima dessa imagem. Essas extremidades desses transcritos aqui, tá? Tanto essas de cima, lógico, quanto essas extremidades aqui de baixo. São extremidades 5' ou 3' desses transcritos? São extremidades 5', porque eu já disse lá no início dessa apresentação que a RNA polimerase sintetiza o transcrito da extremidade 5' para 3'. Então, a primeira a ser sintetizada é a 5'. Até aqui a gente entendeu os aspectos gerais do mecanismo de transcrição em procariotos.
que é muito semelhante ao que acontece em eucariotos. Mas tem algumas diferenças bem importantes e em seguida é justamente isso que a gente vai abordar, são os aspectos específicos da transcrição em eucariotos. Obrigada pela atenção de vocês.